Começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre tratados internacionais. O artigo 5º determina que os direitos e garantias expressos na Constituição de 88 não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados por ela ou de tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte. E diz ainda que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso têm valor de emenda constitucional. E para falar sobre tratados internacionais, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o ex-ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto. Ele é secretário de Planejamento do Distrito Federal. Já bem-vindo, secretário. Por muito tempo você foi negociador de acordos internacionais pelo Ministério da Justiça. O que leva o Brasil a aderir ou não a um tratado? Hoje a economia global, ou seja, o estreitamento das distâncias, a aproximação dos países, faz com que nós tenhamos também a necessidade de ter um sistema jurídico mais uniforme. Há diferenças entre legislações dos vários países. A legislação brasileira de um jeito, a japonesa de outro. E como se vai relacionar, ter um relacionamento mais efetivo entre esses países, seja na área comercial, na área jurídica, na área política, é necessário ter um conjunto de regras mais comuns, que fujam dessa diferença de legislação, que muitas vezes podem dificultar um procedimento qualquer no mundo jurídico. Por isso, então, é normal que os países, no âmbito bilateral, busquem acordos que vão, por exemplo, regularizar procedimentos, como extradição, como procedimento de cooperação jurídica em área penal, em área civil, e a mesma coisa nas Nações Unidas, ou não é, são os acordos multilaterais, onde você tem um tema sendo discutido no mundo todo, naquela conjuntura mundial, e a ONU, ou a OEA, outra instância multilateral, chamam os países para debater um texto que valeria como uma norma comum a todos esses países. Isso acontece muito na área criminal, por exemplo, desde a Convenção de Palermo, e em outras áreas que passam pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, onde os países tentam, com acordos comuns, uniformizar suas legislações e seus procedimentos, evitando que essa diferença de legislações, de culturas, atrapalhe essa inter-relação dos países no mundo mais global. E também está aqui conosco o advogado Pedro Lenza. Ele é mestre e doutor pela USP, Universidade de São Paulo, além de professor de Direito Constitucional. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Como é a hierarquia das leis brasileiras em relação a tratados internacionais? Chegou o Supremo Tribunal Federal, antes do advento da emenda 45, a sinalizar que os tratados internacionais, eles teriam natureza jurídica de leis ordinárias. Isso quer dizer, disse o Supremo que não importava a matéria do tratado internacional, ele ingressaria no nosso ordenamento jurídico como se fosse ou com a mesma paridade das leis ordinárias. Esse entendimento da jurisprudência era veementemente criticado pela doutrina e grande parte dos internacionalistas chegavam a sustentar que os tratados internacionais que fossem de direitos humanos, em razão da natureza jurídica deles, eles teriam força de norma constitucional. Foi, então, que houve a tentativa de modificar esse posicionamento com a aprovação da emenda 45. E na emenda 45 se introduziu o parágrafo 3º ao artigo 5º, também mostrado, que disse que se o tratado internacional de direitos humanos fosse aprovado com o quórum das emendas, ele equivaleria às emendas. Com isso, houve uma consequente constitucionalização dos tratados internacionais, mas não de qualquer tratado internacional, apenas daqueles tratados internacionais de direitos humanos. E com isso, parece que é realmente o novo entendimento, apesar de haver algumas discussões ainda que a gente pode chegar a conversar ainda hoje. E o primeiro Tratado Internacional de Direitos Humanos a ser aprovado já nos termos do artigo 5º, ou seja, com o mesmo valor de uma emenda constitucional, é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No Brasil, mais de 45 milhões de habitantes possuem algum tipo de deficiência, o que equivale a cerca de 24% da população. Os dados são do censo do IBGE realizado em 2010 e mostram o tamanho do desafio para dar uma vida digna a milhões de brasileiros.
Mas a preocupação é mundial. Em 2007, a ONU promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tratado que foi ratificado pelo Brasil no ano seguinte e tem valor de emenda constitucional. Com o acordo, os países se unem para buscar políticas públicas e o compromisso com os direitos humanos ganha reforço. Mais ações, inclusive vistas, realmente aconteceram. Então, a questão principalmente da acessibilidade, então, comunicação acessível, barreira arquitetônica, questão das libras para o surdo, tecnologia assistiva para o cego. Então, muitas questões, a questão da inclusão escolar, melhorou. Quando a questão está sendo discutida, tratados estão sendo feitos, assinados, a pessoa se sente mais apoiada e a questão dela ganha força. Desde 1954, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, articula ações em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. São 2.000 unidades espalhadas pelo Brasil que atendem cerca de 250 mil deficientes. A psicóloga da APAI diz que cada conquista é comemorada. Muito ainda precisa ser feito, mas para ela, ao ratificar o acordo internacional, o Brasil mostra que está empenhado em avançar cada vez mais. As pessoas começam a olhar com mais seriedade para a questão. E a gente vê essa diferença, que esses assuntos que estão no tratado, eles já vêm sendo discutidos há muitos anos no país, mas quando existiu a convenção e o Brasil entrou como signatário, o assunto tomou mais força e as ações realmente aconteceram. Secretário, no Brasil já existia essa preocupação com os direitos dos portadores de deficiência. O que muda com a assinatura de um tratado internacional? É claro que esse tipo de direitos humanos, o direito do portador de deficiência à plena integração, são temas também discutidos no âmbito global. Ou seja, é a distorção de entendimento desses temas. Uma proteção desequilibrada não é boa. Ou seja, não adianta um país evoluir muito nisso, enquanto os países vizinhos ou outros países acabam tendo seus direitos restritos a esse tipo de pessoa, ou deficiente, ou, enfim, no caso dos direitos humanos como um todo. Então, é muito bom buscar uma universalização disso. Ao internalizar essa norma, o Brasil faz com que ela vire lei interna, uma lei mais ordenada, e também assume compromissos internacionais nesse respeito. Esse acordo de deficiência, o mais importante dele não foi nem promover só uma proteção dessas pessoas, mas promover uma integração cidadã. Promover uma integração de direitos, uma integração de direitos civis, direitos políticos, em plenitude, como qualquer cidadão que efetivamente tem esses direitos no Brasil. Mas nem sempre isso acontece em outros países. Então, tem um standard mínimo dessa proteção, tem um standard máximo dessa integração. E estar com isso integrado no mundo como um todo é bastante bom. Ou seja, porque amanhã o descumprimento por parte de um país dessas normas causa primeiro um estranhamento, depois efetivamente uma condenação global quanto a uma prática eventualmente discriminatória. Doutor Pedro, e esse tipo de assinatura de acordo tem efeito também na sociedade? O peso da lei é maior? Concordo com o que o secretário falou e realmente, a partir do momento que existe um tratado internacional em que o país passa a ser signatário, eu realmente vejo um reforço a mais aí para a sociedade. Não tenho a menor dúvida de que, existindo também essa cobrança internacional, o governo brasileiro ele deve sim incentivar cada vez mais essas medidas. E o grande ponto que eu vejo em relação a esse tratado internacional das pessoas portadoras de deficiência e tem que deixar claro isso, que ele ingressa no nosso ordenamento jurídico como se fosse uma emenda à Constituição. Hoje são mais de 60 emendas e é como se fosse uma emenda, uma nova emenda, tem a mesma carga normativa, a mesma força normativa. Isso me parece sim que dá uma segurança a mais para a sociedade, existem mecanismos a mais para que a sociedade possa cobrar do governo. E em relação a essa questão desse tratado internacional, que até hoje é um grande tema, o Congresso Nacional não regulamentou a questão da aposentadoria especial dos servidores portadores de deficiência. Não há lei até hoje regulamentando esse dispositivo do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição. Ou seja, todo servidor público portador de deficiência tem direito a uma aposentadoria especial. E olha a importância desse tratado internacional. Tenho sustentado que, por meio de mandado de injunção, possam os servidores públicos, de modo individual ou por meio dos seus sindicatos, pleitear perante a Suprema Corte que se reconheça o direito à aposentadoria especial. E o Supremo Tribunal Federal, sem dúvida, pode se valer desse tratado internacional como um mecanismo para concretizar esse direito fundamental. Quer dizer, vai reforçar, então... Exatamente. E com isso, não só a atitude do governo, como as decisões do Supremo vão fazer com que
o nosso Congresso Nacional legisle, porque há mais de 20 anos ele está inerte, está inoperante no tocante a essa questão da aposentadoria dos servidores públicos portadores de deficiência. Agora, secretário, o que acontece com um país que assina um tratado e não cumpre o que está estabelecido ali? Bom, em primeiro lugar, uma sanção moral, ou seja, é uma sanção moral. Em segundo lugar, o tratado pode ser denunciado. Se é um tratado bilateral, por exemplo, não é cumprido, o outro país denuncia esse tratado e ele deixa de existir. Se é um tratado multilateral, isso desgasta, evidentemente, a imagem do país, porque é um compromisso internacional. Quando se assina um tratado, primeiro ele tem uma incorporação à lei interna e passa a ser lei e obrigatório no país. E se tem algum dispositivo ali de comando internacional que não é cumprido, por exemplo, isso coloca uma sanção moral, coloca o país como um país que não tem uma seriedade no tratamento dos seus temas jurídicos e compromete, sim, a imagem do país, podendo, em determinados casos, até chegar o tema ser levado a cortes internacionais, como a Corte de Haia, a Corte Interamericana e outras, que, porventura, poderiam condenar o país por não cumprimento de um dispositivo como esse. Doutor Pedro, um país pode assinar um tratado e depois esse tratado ser considerado inconstitucional? O entendimento hoje da Suprema Corte é que, sim, é perfeitamente possível que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional o tratado internacional. E veja que, a partir do momento em que o Supremo declara inconstitucional o tratado internacional, que era um ato normativo interno no nosso ordenamento, esse ato deixa de existir no plano interno. Mas isso não significa que ele deixou de existir no plano internacional. As sanções, como o nosso secretário coloca muito bem, ainda continuam no plano internacional e o Brasil terá que formalmente denunciar esse tratado no plano internacional. Então, a questão é muito interessante. O ordenamento interno, ele não vai ter essa força de mexer com esse plano internacional. E aí o Brasil continuaria signatário, mas internamente a Suprema Corte tem total tranquilidade, liberdade e mecanismos para sim declarar inconstitucional um tratado internacional. E essa questão está posta, por exemplo, só para ter um exemplo, em relação ao TPI, o Tribunal Penal Internacional. Existem diversos procedimentos, diversas situações do Tribunal Penal Internacional que, no meu entender, contrariam a nossa Constituição. Vou dar só um exemplo. Existe ali prisão perpétua prevista podendo ser aplicada pelo Tribunal Penal Internacional. E o Brasil não admite a prisão perpétua. E esse é um grande tema. Vai dar muita discussão. Muita discussão. No meu entender, a Suprema Corte tem liberdade para afastar essas situações que contrariam o nosso ordenamento. E no próximo bloco você vai saber mais sobre os tratados internacionais. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Pedro Lenza e o ex-ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto. No programa de hoje estamos falando sobre tratados internacionais. E os acordos internacionais são regulados pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Criada em 1969, ela foi preparada por uma comissão das Nações Unidas e submetida à Assembleia Geral. O Brasil é Estado-parte desde 2009, quando ratificou a Convenção. Secretário, de que forma que essa convenção regula os tratados internacionais? Ela traz uma série de dispositivos que devem estar presentes nesses acordos internacionais. Fala, por exemplo, da forma de negociação, fala da posição de reservas, fala da entrada em vigor. Ela tem diversos instrumentos que orientam os países na formulação desses tratados. Então, quando você senta para negociar um tratado, até mesmo no âmbito bilateral e principalmente no multilateral, você tem algumas normas que devem conter em todo o tratado, em toda a convenção. Tudo isso que gera dúvida, desde a forma de você aderir, a forma de que o país deve internalizar essas normas, depositar os instrumentos de ratificação, opondo ou não opondo reservas a determinado artigo, a determinado dispositivo daquele acordo. Essa convenção traz uma sequência de normas que orientam a formulação de um tratado. É como se fosse um guia orientador de um tratado internacional, que teve por escopo justamente buscar uma uniformização desses procedimentos, a fim de que não tivessem diferenças muito grandes. Acordos que fossem mais vinculantes, outros não, acordos que
que tivessem cláusulas de reserva e outros não, onde você poderia ter uma grande confusão na formulação desses textos internacionais. Então ela foi como um guia que orientava os textos internacionais a uma certa padronização, principalmente desses dispositivos mais comuns em acordos multilaterais. E o país que participa, que assina um acordo, ele também tem direito a opinar? Ele pode influenciar quando está sendo feito esse acordo? Certamente. Quando é um acordo bilateral, então, o texto é trocado entre os dois países, depois há uma reunião técnica, ou duas ou três, onde você senta e negocia aquele texto. Quando há uma convenção multilateral, em geral, é escolhido um país, e nesse país há reuniões técnicas. Nós mandamos técnicos para essas primeiras reuniões, depois subimos um nível para um nível mais político, onde são decididos os temas mais sensíveis naquele acordo internacional, e no final a aprovação coletiva de um texto, que então alguns países que não concordam podem opor reservas. Então, por exemplo, se um país X, na discussão de um tempo foi vencido, ele acaba opondo reserva àquele artigo onde ele foi vencido. Mas a tendência sempre é ficar um texto mais consensuado, um texto mais global, que começa muito com uma avaliação de técnicos daqueles países e passa também por uma avaliação política, sempre com acompanhamento diplomático. Doutor Pedro, existe alguma situação em que um tratado internacional, mesmo sendo sobre direitos humanos, não tem força de Constituição? Eu sempre sustentei que todo tratado internacional de direitos humanos, em razão da matéria, ele teria força de Constituição. Aí surgiu aquela questão, aquela discussão no Supremo, que entendeu como sendo, ou tendo paridade com a lei ordinária, e o advento da emenda constitucional número 45, que resolveu essa questão, permitindo que se aprovasse com o coro das emendas. Muito bem. O tema, então, teve que ser rediscutido quando o Supremo foi julgar um tratado internacional que foi editado antes da emenda 45. Tratava-se ali do Pacto de São José da Costa Rica, que prevê como única hipótese de prisão civil a do devedor de alimentos. Então começou a se discutir se a outra hipótese de prisão civil que a Constituição estabelece, ou seja, a do depositário infiel, ainda persistiria no nosso ordenamento. A votação foi bastante apertada, com a diferença de um voto. E eu prefiro, com o máximo respeito à tese vencedora, o entendimento dos vencidos no Supremo. Como disse, a diferença foi de um único voto. Qual era o entendimento dos vencidos? Que não importa se esse tratado foi então assinado antes da emenda 45, pelo 5º parágrafo 2º já seria suficiente ter ele natureza de Constituição. Só que a Suprema Corte entendeu, na linha do voto do ministro Gilmar Mendes, que não, que os tratados internacionais então se dividiriam em dois grandes grupos, ou seriam de direitos humanos ou comuns, ou seja, cuja matéria não era de direitos humanos. E esses de direitos humanos se dividiriam em dois outros blocos. De direitos humanos que foram aprovados por 3/5 em cada casa e em 2 turnos, e de direitos humanos que não foram aprovados com essa formalidade. Os que foram aprovados em cada casa do Congresso por 3/5 e em 2 turnos, equivaleriam às emendas. O exemplo já foi dado, o Tratado Internacional promulgado pelo Decreto 6949 de 2009, das pessoas com deficiência. E os outros vários tratados que o Brasil já era signatário, como o Pacto de São José da Costa Rica, eles eram apenas de direitos humanos. E aí disse o Supremo, esses tratados, eles ou são novamente retificados ou ratificados pelo quórum qualificado, ou eles ingressam ou estão no ordenamento com a natureza de supralegalidade. Essa foi uma decisão bastante polêmica, porque eles ingressariam dentro desse entendimento com uma natureza acima da lei, mas abaixo da Constituição. E, segundo a decisão do Supremo, portanto, eles teriam então a eficácia de paralisar toda a normatividade que fosse contrária a eles. E, nesse sentido, a consequência prática é que não mais existiria prisão civil do depositário infiel. Mas você vê aqui, e aí essa a minha crítica, com o máximo respeito, crítica acadêmica, no sentido de que a Constituição não foi modificada. Ela ainda prevê a prisão do depositário infiel. E por isso que eu acho que o modelo seria muito mais técnico, muito mais eficiente, se entendêssemos que a matéria seria suficiente para dar a natureza constitucional. O que eu tenho que concluir, então, é que a regra da Constituição que prevê a prisão do depositário infiel, ela é uma regra que tem uma eficácia limitada e que depende de regulamentação. Essa regulamentação é dada pelo Código Civil e pelas legislações.
Como o pacto ingressa acima da lei, toda essa normatividade está paralisada. Então, portanto, não tem, apesar de ainda existir a prisão do depositário, como ela ser implementada na medida em que a legislação que supostamente daria suporte a ela está paralisada. E, portanto, é um exemplo de um tratado que está acima da lei, mas abaixo da Constituição, portanto, de direitos humanos com a natureza supralegal. Secretário, o Brasil já foi condenado alguma vez, ou por violação aos direitos humanos, ou por violação a tratados internacionais? Não, tratados não lembro de nenhum caso. Com relação aos direitos humanos, sim, houve uma condenação pela Corte Interamericana em razão do Eldorado de Carajás, mas com relação ao tratado não. Aliás, o Brasil tem uma tradição de respeitar essas acordos internacionais. Houve muito barulho no julgamento do caso da extradição de Cesare Battisti, pai da Itália, que ele chegou a alegar que o Brasil descumpriu um acordo de extradição bilateral. Não foi o caso, ou seja, o acordo de extradição ele não vincula, mas ele sempre mantém a soberania do país na decisão dessa entrega compulsória de um indivíduo procurado pela Justiça Internacional, e houve ali uma discussão, mas não houve nenhum tipo de condenação. O Brasil tem muito respeito da comunidade internacional, por ser um país que respeita já há muitos anos, né, os acordos internacionais, que sempre liderou a discussão de temas também nesse âmbito multilateral, e como tal o Brasil vem cumprindo seu dever de casa no que diz respeito a tanta proposição, negociação, implementação e respeito a esses acordos internacionais. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância dos tratados internacionais. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É importante, pois ninguém vive isolado. Eu acho de sumar importância, né? Principalmente para o país que está em desenvolvimento, né? Isso pode ser atrativo até mesmo para as condições futuras que o país pode ter. Cada país tem que ter suas próprias leis e administrar seus próprios crimes, suas próprias formas jurídicas de organizar o seu povo. Será que vem um acordo que não interessa para nós? Então o Brasil tem muita capacidade para trabalhar e fazer as coisas andar, né? Se não há uma opinião conjunta, a gente não vai a lugar nenhum. O país fortalece mais as leis, né? Trabalhando juntos. Doutor Pedro, dá para a gente dizer se a sociedade tem ou não consciência do efeito de um tratado internacional, de como isso muda a vida dela? Eu acho que ainda é um pouco tímida essa consciência por parte da sociedade. Eu vejo realmente que há um distanciamento da realidade da nossa sociedade. Mas, de qualquer maneira, eu sinalizo com esses tratados mais recentes, especialmente o de portadores de deficiência, uma tentativa de estar revendo, né, de estar aproximando aí da sociedade a importância dessas negociações internacionais. E gostei daquela ideia de que ninguém faz nada sozinho, tem que andar em conjunto. Mais ou menos o que o secretário falou, gostei do nosso amigo das ruas aí que comentou isso, né? Eu achei também interessante isso, ou seja, as pessoas comentaram cada um com a sua palavra, mas dois temas eles ficaram claros. O primeiro é essa questão da globalização, da universalização, ou seja, se o mundo está cada vez vivendo mais interagindo, ele precisa de normas mais comuns. Acho que isso, de uma forma ou de outra, foi dito pela população. E outro tempo é tudo que embasa o acordo internacional. Todo tratado é embasado numa expressão latina, de Roma, né, do direito romano, considerada pacta sunt servanda, ou seja, que diz isso, que os pactos devem ser cumpridos. Então é isso, você pactua com outro Estado, determinada norma, determinado procedimento, tendo respeito a um tipo de situação, e depois aquele pacto tem que ser cumprido. É um sistema de pactuação internacional. Isso aqui traduz um acordo e é curioso que a população percebeu isso na sua maneira. Secretário, e um efeito prático que pode ser comprovado é da Convenção de Haia, que determina que a criança não pode sair do país sem autorização do pai e da mãe. Mas a gente vê muita notícia de fatos como esse acontecendo. O que um país deve fazer num caso como esse? É claro que isso passou a acontecer bastante, ou seja, as pessoas saíam com autorização temporária e ficavam definitivamente, as pessoas saíam com documentos falsos, supondo a autorização do pai ou da mãe que não havia. As pessoas saíam por países que tinham eram mais relaxados no controle migratório e não exigiam documentos, por exemplo, uma ordem judicial, uma autorização expressa do pai para a saída daquele filho. Isso começou a gerar um problema na comunidade internacional. Muita gente fazia sequestro. É como falar sequestro porque é sempre um ato de amor, o senhor está com um filho. Mas é um sequestro internacional. E levava a pessoa para um outro país e como recuperar esse menor? Se essa recuperação depende
dependesse de um largo tempo, era difícil, porque o menor ia se acostumando a viver aquela nova vida. Depois não ia ser muito ruim para ele romper e começar uma vida de novo lá fora depois de tanto tempo. Então, para isso veio a Convenção de Haia, tentando estabelecer critérios para a recuperação de menores que saem de uma maneira irregular ou ilegal de seus países acompanhados desses genitores. Quando há falsificação de documentos, claro, aí sim deu tipo de crime. Mas quando é uma autorização que porventura foi temporária e o pai não devolveu aquela criança no prazo, há mecanismos sim de fazer valer aquela guarda internacional no nosso país. E a pessoa então consegue às vezes a restituição desse menor à guarda originalmente fixada. Mas hoje também nós percebemos que há muito direito compartilhado, ou seja, muitos pais combinam isso. A criança passa um ano, 6 meses num país, 6 meses no outro, e eles conseguem, nesse ponto, chegar a um entendimento. Mas são muitos casos ainda de dramas familiares, porque o pai sai com a criança sem autorização, ou a mãe, e depois a demora nessa recuperação é danosa para as famílias. E o caso do menino Chan é um exemplo dessa situação, secretário? É um exemplo dessa situação. Ele veio ao Brasil com a mãe por um período temporário, depois a mãe faleceu, e ele ficou com a guarda dos familiares maternos. O pai era vivo, morava nos Estados Unidos e solicitou, então, no termo da Convenção de Haia, a restituição da criança a seu pátrio poder. Isso foi autorizado pela Justiça brasileira, a criança voltou, houve uma comoção, a família sofreu muito com aquilo, mas o que se fez foi o cumprimento de uma norma internacional. Se tem um pai vivo, se esse pai tem um pátrio poder, se nada obsta ao exercício desse pátrio poder, se ele não tem nenhuma conduta incompatível com esse exercício, ele tem o direito de ter um filho próximo. E isso foi seguido pela Justiça brasileira dentro desses termos previstos na Convenção de Haia. Doutor Pedro, só para a gente encerrar aqui, então, o que pode acontecer com uma pessoa que não respeita um tratado, um acordo internacional firmado pelo país onde ela vive? Ela é julgada pelas leis internacionais, pelas leis brasileiras, como é que fica? Se ela comete eventual ilícito, ela tanto será julgada pelas leis do país, como poderá ser julgada por um tribunal penal internacional. Existem tribunais que julgam os países em si, mas existem também tribunais que julgam pessoas. O Tribunal Penal Internacional é um bom exemplo de um tribunal que pode julgar pessoas e não só os países. Então, dependendo do ato que se cometa, ele poderá sim ser responsabilizado internamente como no plano internacional. Então, portanto, há essa fiscalização tanto interna como, daí a importância dos tratados internacionais, especialmente os de direitos humanos, nesse controle da comunidade internacional em relação a alguns crimes bárbaros aí que são cometidos e que vêm sendo veementemente apurados por essas comunidades. É importante, então, a sociedade procurar conhecer e respeitar. Exatamente. E nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Pedro Lenza, secretário Luiz Paulo Barreto, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E a gente se vê na semana que vem. Até lá.